todos os golos. O Beira-Mar venceu o Estarreja em casa por 5-1 e aproveitou o empate do Oliveira do Bairro a 2 bolas no reduto do Vista Alegre para se isolar na liderança da Zona Sul do Campeonato de SABSEG. Já na Zona Norte, a Ovarense ascendeu ao segundo lugar da competição após vitória também por 5-1 na recepção ao Cuquejães numa ronda em que os Moris venceu o Florgrade por 7-1. Iniciamos a ronda pelo derby entre Passos de Bradão e Canedo, que resultou no empate a 1 bola. Martiri marcou aos 23 para o Passos, após canto na esquerda. Durou pouco a vantagem de mais precisamente 4 minutos, quando Camará atirou para a igualdade. Tivemos que sofrer, tivemos que ir para jogo com as nossas armas e tenho que estar satisfeito com os meus jogadores porque lutaram tudo, deram tudo para ganhar o jogo. E acima de tudo acho que um jogo aguerrido, um jogo que derby também, pronto, também isso acarreta alguma emoção, mas acima de tudo penso que foi um jogo de muita luta e de muito duelo, muito difícil. Foi um encontro bem jogado, a nossa equipa entrou bem, entrou forte, só nós tentámos e procurámos o golo com mais consistência, com qualidade de jogo, tanto ofensivo como defensivamente. Faltou-nos a última partezinha do jogo e do resultado, que é fazer o golo. O São Vicente de Pereira arrecadou 3 preciosos pontos na deslocação ao Mergulhão, batendo o Cesarense por 2-1. Ainda decorria os primeiros 5 minutos da partida e já Ricardo Tavares, de grande penalidade, fazia o primeiro para os locais. Reagiu o São Vicente na reabertura da segunda metade, com Óscar a fazer um empate a 1 bola. Foi de um canto apontado na esquerda que nasceu o golo do triunfo, obtido à boca da baliza por Oviozé, que assim carimbou o triunfo. Acho que há um momento capital na primeira parte, quando nós podíamos ter feito o 2-0 com aquela bola em que já nem tem o guarda-redes na baliza, que era só encostar. Infelizmente não conseguimos fazer o segundo golo. Se tivéssemos feito, se calhar, tivéssemos ido com uma vantagem maior ao final da primeira parte, o resultado podia ter sido diferente. Não o conseguimos fazer. Na segunda parte, pronto, fomos um bocadinho encolhendo. O São Vicente acaba por fazer o golo e fica melhor, fica mais estável, motivado e o facto de nós estarmos numa posição difícil fez com que se calhar os jogadores estivessem um bocado retraídos a poderem jogar aquilo que eles sabem e podem fazer, mas temos que trabalhar para sair e colocar o Futebol Clube Cesarense na posição que merece. Nós entramos praticamente a sofrer um golo e julgo que na primeira parte, a partir dos 20 minutos, nós tivemos algum ascendente e poderíamos ter empatado ainda durante a primeira parte. Julgo que o resultado justo ao intervalo seria o empate. Na segunda parte, até ao nosso golo, também julgo que estivemos melhor. Depois do empate, o Cesarense começou também a tentar jogar um bocadinho mais, tentar encostar-nos à nossa baliza e aí julgo que foi um excelente jogo, completamente dividido. Podia ter caído para um lado ou para o outro, felizmente caiu para o nosso lado. Carregosense e Fiéis repartiram pontos numa igualdade a um golo. Marcaram primeiro os fienenses antes do descanso, com direito a chapéu de Ivo Lucas. O Carregosense poderia ter chegado ao empate antes do fecho da primeira parte, mas Jonathan desperdiçou esta grande penalidade, com Dida a opor-se com valentia. Os locais acabaram mesmo por empatar, mas na etapa complementar, com Renato bem servido a sentenciar o encontro. Foi um jogo em que podia ter caído para ambos os lados, até houve ali uma fase da segunda parte que nós tivemos várias transições, podíamos ter conseguido fazer o segundo golo, não conseguimos e pronto, e acaba por ficar um empate, que tendo em conta o que se passou no jogo, ajusta-se, mas mesmo assim fica um sabor amargo para nós, porque nós estamos a precisar urgentemente de pontos e o empate não nos satisfaz, obviamente. Eu acredito que a gente começou bem o jogo, tivemos controle total do jogo para mim a primeira e a segunda parte. Acho que o que a gente errou foi não aproveitar as oportunidades desde o começo. Fizemos 1-0, continuamos por cima, mas não conseguimos fazer o segundo nem o terceiro gol. Demos vida para eles. Eles, por mérito, fizeram o empate. Depois acredito que a gente ficou por cima até o final do jogo. Acredito que dos últimos 20 minutos de jogo, apenas 8 foram com a bola rolando. O jogo muito parado, truncado. Mas culpa nossa que deixamos isso acontecer.
Mas a avaliação para mim é que a gente esteve melhor, só não soube aproveitar as oportunidades. Na estreia de Miguel Rapinha no comando técnico, os Moris goleou a Florgrade por 7-1, um quarto de hora de jogo e Hugo Montenegro a quebrar a resistência forasteira. Aos 23, Luís Soares a dar um mote para uma tarde em grande. Estava feito o segundo. O 3-0 surge ainda na primeira parte, com o André Pinhal ao segundo poste a encostar. Foi ainda antes do intervalo que Eduardo reduziu, encaminhando o resultado para 3-1. Na segunda metade, Luís Soares, bem servido na direita, tem tempo para tudo, recepcionar e escolher o local. 10 minutos envolvidos, de novo Luís Soares, agora na cara do golo, a fazer o quinto e o hat-trick da partida. Ainda com um quarto de hora para se jogar, mais uma avenida para Ricardo Pereira, seguir-se para a baliza e fazer o sexto. A 7 dos 90, André Pinhal, bem servido, a bizar e a selar a goleada. Foi um jogo muito bem conseguido da parte do Sporting Clube dos Moris. Fizemos exatamente o que nós pretendíamos e o que treinámos para chegar aqui e conquistar os 3 pontos como era o objetivo. Não tenho palavras, não é? Senti-me fantástico, senti que hoje era o dia, não digo fazer 3 golos, mas de marcar, mas fazer 3 golos e ajudar a equipa a ganhar, melhor ainda. O jogo não teve muita história, eles aproveitaram os nossos erros individuais, fizeram um lance fortuito, nós estávamos por cima do jogo, entramos bem, mas eles marcaram uma perda de bola nossa. E aproveitaram os 2 erros seguintes e fizeram 3-1, ainda tentamos, através do gol que fizemos antes do intervalo, ganhar ali um bocadinho de esperança para chegar na segunda parte e disputar o jogo, mas o 4-1 penso que terminou com o jogo. Desacreditou um bocadinho a equipa e os erros individuais foram cedendo e o resultado dilatou-se sem uma explicação, sem uma razão credível, porque devemos ter feito muito mais, não fizemos, os erros individuais aqui pagam-se caros. E foi o que aconteceu. Não há muito mais a dizer sobre o jogo. Vamos começar a trabalhar já no próximo, levantar a moral às tropas e temos que ganhar no próximo jogo. Quem também goleou foi o Ovarense ao Coquejães por 5-1, mas foi a turma que viajou de Oliveira de Azeméis, a primeira a festejar. Nuno Soares a fugir à cortina defensiva Vareira. Na cara do Renato, não vacilou. O Ovarense saiu com a igualdade no bolso para intervalo, com Lucas Marques a marcar de grande penalidade. Na reabertura, Fábio Novo emenda, recarga e consuma a reviravolta para os vareiros. Tomou-lhe o gosto e 2 minutos depois, Fábio Novo a visar para o 3-1. A 5 dos 90 é Ryan Gonzalez, que foge pela esquerda até à baliza e volta a acertar no alvo. Já na compensação, Tigas, livre direto, a fechar a conta em 5-1. Foi um jogo complicado, já sabíamos da qualidade da equipa de Coquejães, mas a nossa equipa entrou de uma forma um bocado que não era o esperado, mas sofremos o golo, mas depois demos a volta com muita qualidade e sempre a acreditar num bom resultado. Eu acho que foi um jogo com 2 partes completamente distintas. Acho que na primeira parte tivemos o jogo completamente controlado, fizemos um golo, tivemos ali mais uma ou outra ocasião para fazer. Infelizmente, a acabar a primeira parte, temos o lance do penalti que galvanizou o Ovarense depois para ir empatar para o intervalo, não é uma coisa que ir a perder. Na segunda parte, o Ovarense entrou forte, com a ideia de virar o resultado. E nós não fomos capazes de responder na mesma agressividade, na mesma atitude, se calhar. Nós também temos uma equipa muito jovem e é com estas situações que vão aprender. No Municipal da Boa Vista, Paivense e União de Lamas empataram a uma bola. 10 minutos de jogo e Everton com remate forte e certeiro à entrada da área a faturar para os homens de Castelo Paiva. Foi um ex-paivense, Ginho, que restabeleceu o empate para o União de Lamas. Foi um jogo bastante disputado. Acho que nós, paivense, entramos melhor no jogo. Tínhamos identificado algumas das lacunas, se pode assim dizer, no adversário que tentamos explorar. Acabou por dar resultado, fizemos o golo mais cedo
e depois na segunda parte acho que o Lamas foi superior e sobretudo com a entrada do Vando e do Ginho, acho que acabaram por igualar muito o jogo. Não foi o resultado que nós queríamos, nós viemos para ganhar, mas sério, para ganhar aprendemos com os erros, tivemos situações suficientes para ganhar o jogo, não concretizamos, resta-nos trabalhar e olhar para a frente, temos muitos jogos para ganhar pela frente. Na Zona Sul, o Avanca bateu o Válega por 4-0. Começou aos 20 minutos a ser desenhado o triunfo dos avanquenses, com Jailson Nobre a abrir o ativo. Mateus, aos 39, limitou-se a empurrar. Gonçalo Semedo iniciou a segunda metade a marcar o terceiro de grande penalidade. Quase ao cair do pano, Julinho Bacai também entrou na festa na conversão desta grande penalidade. Foi um encontro que nós perspectivávamos inicialmente que ia ser complicado, porque era um adversário que tinha poucos pontos, também vinha de uma má série e queria ganhar o jogo tal como nós. Mas nós estávamos a jogar em casa, diante dos nossos adeptos, e tínhamos que ganhar este jogo, tínhamos a obrigação de ganhar este jogo e começámos desde o início a pressionar alto e dominámos completamente o jogo e acho que o resultado é extremamente justo. Relativamente à primeira parte, penso que foi um jogo mais ou menos equilibrado, com um ligeiro ascendente da equipa deles. Eles chegaram a 2 golos em cerca de 3-4 oportunidades, nós podemos ter feito pelo menos um golo, não fizemos. Falámos ao intervalo, tentámos corrigir alguns aspectos menos bons, fomos para a segunda parte e é difícil nós queremos dar a volta ao jogo e termos logo um contratempo de um penalti, menos um homem, 3-0 logo a começar a segunda parte, fica extremamente difícil depois de dar a volta por cima. Tentámos lutar até ao fim, surgiu mais um penalti a favor deles e o jogo ficou assim ditado nesse resultado mais volumoso. Quem também venceu foi o Pampilhosa por 3-0 na recepção ao Alba. Eli Velton, aos 23, iniciou a marcha do marcador. Na segunda parte, Yannick K. amplia a contagem para a sua equipa. A 10 do final, Carlos Lima entra forte de cabeça, fixando o resultado em 3-0. O resultado não deixa grandes dúvidas, acho que fomos a melhor equipa. Duas partes distintas, acho que a primeira parte fomos superiores, o guarda-redes deles tem boas intervenções, acabámos por ir com 0 quando eu acho que poderíamos ir mais confortáveis. Na segunda parte há uma boa reação do Alba, que nos empurrou e no seu melhor momento acaba por sofrer uma bola de ressalto em que nós finalizamos, fazemos 2-0 e acho que fomos depois a partir daí uma equipa mais confiante, mais forte, criámos e ainda fizemos o terceiro golo, podíamos ter feito mais. Acho que sentenciámos aí o jogo, acho que o 2-0 acabou por ser o momento mais importante do jogo. Um jogo que na primeira parte foi equilibrado, até meio da segunda parte foi um jogo bastante equilibrado. A partir do segundo golo, obviamente que depois condicionou a prestação da nossa equipa, caímos e acabamos por perceber depois o terceiro golo, porque desligamos um bocadinho do jogo, o que não pode acontecer, é uma equipa jovem, mas tem de aprender que os erros pagam-se bem caros e pagamos bem caro essa situação de não estarmos sempre com o foco completo no jogo. Bostelo e Lac empataram a 2 bolas. Yorn, aos 14, marcou o primeiro para os da casa. No remate sem grande oposição, mas colocado, Barreiro aumentou para 2-0. Numa parte final imprópria para cardíacos, Jonatas Santos a reduzir aos 90+2. E aos 90+10, Daio a conseguir igualar o encontro. Um resultado que sabe a derrota em função daquilo que produzimos, em função do que aconteceu no jogo. Portanto, nós não podemos sofrer golos naquele momento e naquela altura. Faltou-nos um bocado, nesse momento final, um bocado mais de maturidade. Temos uma equipa muito jovem que estamos a construímos quase do zero, que joga bem, cria situações de golo, que faz golos, mas depois tem momentos no jogo que de maior pressão ou de maior
ansiedade com o jogo e não sabe, ou não tem sabido até aqui lidar tanto com essas situações, essencialmente por falta de maturidade e temos que trabalhar esse aspecto. Não tivemos a melhor das entradas no jogo, permitimos à equipa adversária ganhar confiança e acreditar que podia levar os 3 pontos deste jogo, e depois na segunda parte tivemos que correr atrás do prejuízo e felizmente conseguimos um empate. Dadas as circunstâncias, foi um resultado positivo. O Fermentelos perdeu na recepção ao Águeda por 4-1. Entrada praticamente a vencer para o Águeda, com Guilherme Silva a apontar logo aos 2 minutos o primeiro gol. Gladson Silva a ampliar aos 34. Filipe Melo ainda havia de marcar o terceiro antes do intervalo. Bernardo Fonseca de cabeça a marcar o quarto. E a 2 dos 90 é Mendonça que faz o gol de ouro. Um encontro de uma primeira parte de sentido único, o Águeda sempre superior. Nós não conseguimos ser nem organizados, nem rigorosos. E quando assim é, contra uma excelente equipa como é o Águeda, podia acontecer isto. O resultado avolumou-se e com naturalidade, que é mais preocupante, nunca conseguimos contrariar os pontos fortes do Águeda. Foi um bom jogo da nossa parte. Entramos bem, conseguimos fazer golo nos primeiros minutos, de certa forma condiciona o resto do jogo, dá-nos mais tranquilidade. Marcar depois minutos à frente ainda mais e acho que foi uma boa partida, principalmente pelo que foi a primeira parte. A vantagem era grande, 3 golos, e depois conseguimos controlar o jogo todo, conseguimos marcar mais um, mas o fundamental foi entrar a ganhar, entrar com golo, leva-nos a trabalhar a organização defensiva, estar bem, e foi o que aconteceu. Resultou numa igualdade a 2, a partida entre o Vista Alegre e o Oliveira de Bairro. Aos 5 minutos, Rodrigo ligou a mota, foi por ali abaixo e partiu a loiça. De livre direto, superiormente marcado pelo pé esquerdo de Jogueirão, os Falcões chegaram ao empate. Ainda antes do intervalo, Mino, do meio da rua, dispara este míssil, colocando de novo a sua equipa em vantagem. Foi na compensação que o Oliveira do Bairro restabeleceu o empate por Kouakou Boateng. Tem 2 momentos o jogo. Uma primeira parte em que o Vista Alegre é superior a criar oportunidades. O adversário faz um golo de bola parada. Uma segunda parte em que tivemos uma quebra notória fisicamente e aí o adversário tem mérito. O resultado é justo pelo que as duas equipas fizeram e há que dar os parabéns ao adversário, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo dar os parabéns ao grupo do Vista Alegre, que tem uma palavra a dizer e que hoje disse perante o líder que estamos cá, estamos vivos e estamos para acabar o campeonato da melhor forma possível. Foi um jogo onde nós colocámos 2 vezes em desvantagem. Eu digo desta forma porque os lances, apesar de serem 2 golos até de belo efeito, começaram em desatenções que não são normais na nossa equipa até aqui, e sofremos com isso. E colocar-nos em desvantagem com uma equipa que tenta controlar muito os tempos do jogo, que tenta que o jogo se vá chegando perto do final sem que nada aconteça, que haja pouco jogo, também a precisar muito de pontos, é normal, ficou mais difícil. O empate foi mal menor para aquilo que nós jogámos, mas hoje a minha equipa foi muito a espaços aquilo que costuma ser ou que tem sido nas anteriores jornadas. Isso ditou com que o resultado final não é aquele que nós desejávamos. Terminamos todos os golos com mais uma goleada, com o Beira-Mar a bater o Estarreja por 5-1. 6 minutos e Luís Breda já festejava. Aos 17, Rui Sampaio com cabeça para o 2-0. Depois é Diogo Tavares que arranca ainda do seu meio-campo até à baliza, contorna Zé Pedro e aponta ao 3-0. O Estarreja ainda reduziu no reatamento por Cláudio Silva.
Mikael Nikolic, a 15 dos 90, fazia o quarto para o Beira-Mar. Foi Marcelo Santiago que fechou o resultado em 5-1. Temos que considerar uma avaliação novamente positiva daquilo que era a nossa intenção para hoje, somar mais 3 pontos. Nesses 90 minutos tivemos momentos de muito bom futebol, que foram finalizados com alguma eficácia. Agora, o resultado não traduz propriamente a dificuldade que tivemos hoje, até porque não jogamos contra uma equipa qualquer. É uma equipa que vinha numa linha de continuidade, que representou o distrito na Taça de Portugal, significa que ficou no pódio na época passada, e era nessa linha de continuidade que vinha acontecendo, até porque chegou aqui em Aveiro e só tinha encaixado dois golos sofridos. Portanto, numa conjuntura ainda de alguns azares que temos tido, logicamente temos que estar muito satisfeitos por tudo aquilo que produzimos no plano ofensivo, e no plano defensivo, ainda que queixássemos um golo, a equipa portou-se também ela muito bem. Portanto, uma vitória justa da melhor equipa, mas de qualquer forma muito meritória e muito dificultada pela ação de Estarreja. A avaliação que eu faço do jogo é uma tremenda eficácia da equipa do Beira-Mar, porque nunca está em causa a justeza da vitória, mas acho que é um resultado muito dilatado para aquilo que nós também fizemos. Não digo que os 5 golos que o Beira-Mar fez não faça sentido, mas nós poderíamos e deveríamos ter feito ou concretizado mais uma ou outra situação que deveríamos ter feito. Confere todos os golos do Campeonato SABSEG e vota no teu preferido em afatv.pt. Estou seguro que hoje vai ser um bom dia. E tu? Estás seguro de quê?